Obrigado. Muito obrigado, Odete. Muito bom dia a todos. Muito bom dia ao professor Danilo, à doutora Rita, ao Fernando, ao Cláudio e a todo mundo que está assistindo a gente, né? Acho que deve ter mais de 200 pessoas online. E agradecer muito o convite, agradecer muito a oportunidade da gente estar aqui nesse fórum de nível nacional, né? Onde nós estamos reunidos com várias partes do Brasil, até gente de fora do mundo, do Brasil, gente do mundo, que deve estar assistindo o que nós estamos aqui conversando, e nada mais urgente, nada mais pertinente, né? Quer dizer, a crise é de saúde mental, né? A crise sempre foi de saúde mental. Toda crise é uma crise de saúde mental, né? É uma crise que envolve ruptura psicológica, que envolve amadurecimento da personalidade, que envolve modificação, né, das condições sociais, das condições culturais. Então, é muito importante, muito pertinente que a gente esteja falando sobre esse tema, que todas as famílias vão ter que conversar sobre saúde mental, todas as empresas vão ter que conversar sobre saúde mental, todos os coletivos humanos vão ter que conversar sobre saúde mental, porque é realmente a prioridade da pauta. E como comentou o professor Danilo, isso já vinha sendo apontado na literatura científica, né? Se a gente for levantar os primeiros artigos denunciando, né, e debatendo o tema da saúde mental pandêmica, né? Quer dizer, pandemia de doenças mentais, né? Então, síndromes depressivas que aparecem epidêmicas em países de primeiro, terceiro mundo, países até socialistas. Há um mal-estar da civilização, né? Há um mal-estar, né? Uma psicopatologia da vida cotidiana, para citar dois livros do Freud, né? Que já lá em 1895, já estava falando dos perigos da vida urbana, de uma vida alienada, de uma vida onde a energia vital está desviada, né? Onde a libido está desviada. E é muito bom lembrar do velho Freud, né? Para a gente pensar que ele já estava observando esse tema ali no final do século XIX e no início do século XX, e que justamente essa epidemia de melancolia, né? Como se dizia na época, essa epidemia de tristeza, essa epidemia de depressão, os relatos mais importantes vêm do início da Revolução Industrial, né? Assim como vem do início da Revolução Industrial, início do século XIX, o aumento de mortalidade também das classes trabalhadoras, né? O infarto agudo do miocárdio começa a aparecer de uma maneira desproporcional entre os trabalhadores, né? E hoje, o que nós enfrentamos no Covid, o que nós enfrentamos na tuberculose, no HIV, na doença mental, é o que nós chamamos de determinação socioeconômica da saúde, né? Que é o reconhecimento de que o ambiente, as condições de vida, o modo de viver são determinantes das nossas doenças, especialmente as nossas doenças mentais e especialmente as doenças crônicas, né? Que estão aumentando também, né? Então, isso configura pandemias, né? Agora que o tema da pandemia está também na pauta, né? Está no topo da pauta, talvez fique um pouco mais fácil para a gente compreender a natureza ecológica, a natureza coletiva da saúde, né? E do adoecimento. E também lembrar disso, que já haviam pandemias em curso, né? Várias pandemias em curso. A pandemia de doenças mentais, a pandemia de gravidez na adolescência, a epidemia de gravidez na adolescência que a gente enfrenta aqui no Rio de Janeiro, nas periferias, que a gente enfrenta aí em São Paulo, nas periferias, a epidemia de uso de drogas, a epidemia de overdoses, né, que nos Estados Unidos e no Canadá é super importante, né? Eu passei de 2015 a 2018 no Canadá, trabalhando lá na psiquiatria transcultural, e essa epidemia de drogas de prescrição, de opioides, né, de fentanil, de essas drogas analgésicas fortíssimas, estava crescendo já no Canadá e já é uma desgraça nos Estados Unidos, né? Em 2014, 2015, matou 500 mil pessoas. E isso não é discutido. Então, é muito importante
e é muito louvável essa iniciativa do SESC, que é uma instituição de alcance nacional, de alcance comunitário, de discutir o tema da saúde mental. Porque, verdadeiramente, eu estou no campo da saúde mental há 12 anos, né, ao tempo que eu estou praticando psiquiatria e teatro e dramaterapia, né, que é como a gente trabalha, mas a gente já está vivendo essa deterioração, né, da política pública, essa deterioração do espaço público, essa deterioração das instituições, das relações familiares, das relações comunitárias, das relações de trabalho. E aí é essencial que as pessoas percebam isso. Quer dizer, hoje a situação é bastante grave, muito complexa, porque a maior parte da nossa população sequer sacou que há uma dimensão mental e que há necessidade de cuidar da questão mental, da questão da cultura, da questão, né, da prevenção, do cuidado, do autocuidado, não é? Então, tudo isso é um importante debate, porque eu acho que se a gente fizesse debate com clareza e falando e respondendo as perguntas e as pessoas, né, entendendo e nós entendendo o que nós estamos falando, isso vai ser muito útil. Isso vai ser muito útil para as famílias, para as comunidades e para as empresas que estão com a mão nessa pandemia de doença mental, né? Que estão com a mão nessa pandemia, né, de coronavirose, que todos nós estamos sendo submetidos a isso, mas é certo que o componente psiquiátrico é maior e mais perigoso. Eu tenho gravado vídeos desde o começo da pandemia, da quarentena, onde eu tenho falado isso. O perigo é psiquiátrico. O que nós estamos enfrentando é um perigo psiquiátrico. Nós estamos frente a uma epidemia de psicose de massas. Estamos frente a estados de cisão mental completa e cenário de guerra psicológica, né? Nem vamos falar de guerra que eles estão preparando para fazer, mas vamos falar de guerra psicológica, do desejo de eliminação do outro, né? Do desejo de eliminação total do outro. Não há diálogo, não há aprendizagem, não há troca, há a competição e há a afirmação da superioridade de uns sobre a inferioridade de outros. E isso é patológico, isso é coisa, né, delirante, isso é uma ilusão de grandiosidade, né? Isso é megalomania, como nós falamos na nossa querida psiquiatria. Por quê? Essa megalomania, ela é uma característica da sociedade ocidental, né, e da sociedade patriarcal. Quando, há 5.000 anos atrás, os babilônios inventam a escrita, inventam as primeiras leis sagradas, os primeiros códigos, o Código de Hammurabi, né, que é o primeiro Velho Testamento, a primeira Bíblia que foi criada e que fundou o primeiro monoteísmo, e que na mitologia desse povo apareceu um deus chamado Marduk, e esse deus Marduk é o primeiro deus monoteísta conhecido na história das mitologias, e ele é um deus assassino, ele é um deus que assassina a deusa Tiamat, que é a deusa irmã, mãe e filha dele, e que ela é esquartejada e destruída e destroçada, e se constitui na história, né, da mitologia do mundo como a primeira deusa a ser sacrificada e ser destruída por esse patriarcado monoteísta que é fanático, que tem uma verdade única e que ataca e violenta e é uma coisa diabólica, né? É uma coisa que realiza realmente maldades inomináveis, né? Inomináveis. A gente está vivendo um momento brasileiro onde a maldade está solta, né? Onde há verdadeiramente uma liberdade para ser mal, né? Uma liberdade, um incentivo para você ser crocodilo, né? Para você ser antiético, para você puxar o tapete do outro. E isso tudo é psicopatologia da colonização, né? Quem é o Brasil? Quem somos nós, né? O que é a saúde mental brasileira? O que é a medicina brasileira? Né? Qual é a diferença da medicina brasileira para a medicina estrangeira, para a medicina de outros povos? Será que existe isso, né? Então, eu sempre faço essa reflexão de que a gente está falando da Babilônia, né? Você lembra que na Babilônia tem a Torre de Babel, né?
E o Brasil é que nem a Torre de Babel, é a mistura de todos os povos. Nós somos greco, árabe, judaico, cristãos, tupinagô, árabes, iorubás, jejes, congos, tupis, né? Todas as guaranis, tudo isso compõe a nossa cultura. E como que isso produz a nossa cultura, e como que isso produz a nossa medicina, e como que isso produz a nossa ciência, né? Será que a ciência brasileira é diferente? Será que a ciência brasileira explica a comunidade brasileira de outra maneira? Será que a ciência brasileira explica a brasilidade de outra maneira, de modo que a gente possa compreender? Né? Então, num momento como esse, que é um momento que foi legal, Odete, que você falou sobre transformação, né? Que seja uma avalanche de transformação e não uma avalanche de sofrimento, né? E uma avalanche de tragédia, mas que a gente use essa energia da tragédia para transformação, para metamorfose. E essa transformação há de ser a transformação do brasileiro olhar para si próprio, né? Há de ser a transformação do brasileiro parar de olhar um pouco para fora e parar um pouco de olhar para Hollywood, para Broadway, para Sorbonne, para a Europa e para os Estados Unidos, e começar a gente a olhar para nós próprios, para as nossas ciências, para as nossas medicinas, para os nossos saberes, para os nossos cientistas, para os nossos médicos, para as pessoas que estão dentro das nossas comunidades enfrentando o dragão a dente, né? Que é o que nós estamos vivendo. A gente vê, eu trabalho aqui no Rio há 2 anos, que é o tempo que eu voltei do Canadá, mas eu sou nascido e criado aqui, sou médico aqui há 20 anos, e a situação, do ponto de vista psiquiátrico, está bizarra. Nós estamos enfrentando casos bizarros, casos de abuso sexual ritualizado, de crime organizado atacando famílias, né, de doenças gravíssimas, né, com um sistema de saúde falido, né? Estamos enfrentando aqui na minha comunidade, na minha casuística, epidemia de esgotamento profissional, né? Eu acompanho um monte de médicos e psicólogos que estão sofrendo, estavam em risco de burnout, estavam em risco de esgotamento e graças ao nosso trabalho estão conseguindo avançar com luta, né? Tendo que lutar ideologicamente, tendo que lutar cientificamente, tendo que lutar medicamente para poder afirmar uma medicina que seja da vida, uma medicina que seja verdadeira. Então, o que é a medicina, afinal de contas? A medicina não é cirurgia. A cirurgia é os cirurgiões barbeiros, né? Que sempre foram uma liga diferente da dos médicos, que eram os barbeiros, cortavam o cabelo das pessoas, e eram também os cirurgiões, faziam amputações, sangrias e tal. Os médicos, nós sempre fomos uma linhagem distinta, né, da medicina. E o que é essa linhagem distinta? É a tradição hipocrática, que diz o seguinte: a gente tem que entrar na cabeça do doente, a gente tem que entrar, nós somos metamorfos telepatas, né? A gente se transforma na cabeça da pessoa que nós estamos trabalhando, para poder entender o que ela está entendendo nessa relação de diálogo mútuo, de afeto mútuo, de entendimento mútuo. A gente troca de forma, de conteúdo, né, como um ator, né? Por isso que o ator me ajuda muito a fazer psiquiatria, e foi meu ator que pariu o meu psiquiatra. Sem o meu ator não tinha psiquiatra, tinha doente mental, né, antes. Então, você se transforma na cabeça do outro através da anamnese, através da junção das memórias, como diria o Hipócrates. Então, a essência da profissão médica é essa, eu acredito. É o nosso privilégio, a nossa honra, a nossa função sagrada de entrar numa comunidade, de entrar numa família, de entrar na cabeça de uma pessoa e ali você trabalhar no sentido de ajudar aquela pessoa a restaurar suas memórias, a fazer sentido da sua experiência, a compreender a si próprio, a se desenvolver, a avançar. E isso avança, a pessoa cura. A imagem que eu falo sempre é de um quebra-cabeça. A doença mental é como um quebra-cabeça que está faltando peças. E essas peças que estão faltando é por onde vaza a energia psíquica. Então, quando você faz a anamnese e junta
as memórias, você ajuda a pessoa a colocar as peças de volta no lugar e a produzir sentido e a fazer sentido da sua experiência e avançar a sua personalidade, amadurecer, mudar de fase, ir além, né, ir para frente, que é o que todo mundo deveria estar fazendo. Em vez de estar sofrendo, devia estar todo mundo gozando e vivendo e avançando e sentindo prazer e sentindo alegria. A alegria e o prazer são a vocação do viver. Então a medicina, ela é essa função que todo ser humano tem. Todos nós somos médicos e todos nós somos loucos. Todos nós temos essa função de cura dentro de nós e todos nós temos a função de destruição também. Todos nós somos tiranos em potencial. Todos nós somos assassinos em potencial. Basta que a gente viva condições de estresse e de violência e de tortura social, de tortura, né, cultural, para que a gente transforme a nossa personalidade, né? Então eu acho que isso é importante da gente refletir, que a medicina, ela é a restauração das memórias, a restauração do patrimônio cultural, a restauração daquilo que a gente ama, daquilo que a gente guarda, daquilo que é a nossa estrutura mental, a nossa estrutura de situação da nossa memória, da nossa cultura, da nossa identidade, da nossa autoestima, das nossas origens, né? Para a gente conhecer as nossas origens hoje no Brasil, me parece que um grande tema é realmente a colonização e a neocolonização científica e a neocolonização da medicina brasileira. Nós temos uma grande tradição, por exemplo, Juliano Moreira, que foi o primeiro psiquiatra negro que fundou a psiquiatria brasileira, era um menino pobre de Salvador, que, né, fugiu da miséria sendo médico e conseguiu fazer uma revolução, deu aula no mundo inteiro, trabalhou com os psiquiatras mais importantes do seu tempo, no final do século XIX. Nós temos aí em São Paulo, na cidade de Franco da Rocha, o nosso querido professor Osório Taumaturgo César, que trabalhou no hospício do Juqueri, né? O famoso hospício do Juqueri. E lá no hospício do Juqueri, o Osório era psiquiatra, era violinista, era patologista, ele era crítico de arte, ele era artista, ele era namorado da Tarsila do Amaral, a maior pintora moderna da história do Brasil, ele era amigo do Oswald de Andrade, ele era amigo do Mário de Andrade, ele era amigo do Flávio de Carvalho, todos os maiores artistas do Brasil, de São Paulo, e essa gente toda foi para dentro do hospício do Juqueri trabalhar com ele, lá nos idos do ano 30, final dos anos 20, e o Osório era correspondente pessoal com o Freud, e ele é o primeiro, é o grande pioneiro dessa psiquiatria transcultural brasileira que trabalha com as artes, né? Então, para a gente conhecer uma personagem como essa, a gente precisa descolonizar o nosso pensamento. A gente precisa acabar com essa ideia de que nós somos inferiores, que o brasileiro é incompetente, que nós somos um povo mestiço, misturado, que é tudo, né, contaminado, impuro. Tudo isso é mentira, tudo isso é racismo científico, racismo médico. Hoje nós estamos na era da epigenética, né? O paradigma da epigenética já está muito estabelecido hoje na ciência mundial e na biologia, que diz da grande importância do curso histórico, né? Nós não somos filhos da nossa herança genética, nós somos filhos do curso da nossa história, da nossa trajetória, da trajetória dos nossos ancestrais, dos traumas que eles passaram, das violências que eles passaram. Nós somos biologicamente moldados por essas experiências que funcionam como carimbos, né? Os traumas são fenômenos epigenéticos que mudam a nossa conformação corporal, que mudam a nossa emoção, que mudam a maneira como a gente se relaciona, que muda o ritual da nossa família, que muda o ritual da nossa comunidade. Então vocês imaginem, nós que somos brasileiros, que nós passamos por, sei lá, 500 anos de colonização violenta, né, de assassinatos, genocídios indígenas, genocídios africanos, genocídios afro-brasileiros, que ainda estão em curso. Nós passamos por mais de 300 anos de inquisição.
Vocês imaginem o que é viver sob o regime da Inquisição, que a sua avó é queimada viva, a sua avó que era a médica da comunidade, era a parteira da comunidade, era a herveira da comunidade, ela é queimada viva na praça pública, na frente de todo mundo. Quantas gerações vão demorar para esse trauma das bruxas, que eram as velhas médicas, né? da comunidade, que foram queimadas do século XIV ao século XVIII na Europa e nas Américas. E isso produziu um trauma feminino que a gente pega hoje ainda no consultório. Isso produziu um trauma nas famílias que a gente pega ainda no consultório. São as mulheres traumatizadas, os homens violentos, queimando as mulheres vivas do ponto de vista psicológico, né? Uma paciente minha falou, existem muitas maneiras de se queimar uma bruxa. Muitas maneiras. O que é o abuso sexual infantil se não é uma maneira de queimar a menina, de queimar a mulher, de queimar aquela sexualidade que está nascendo, aquele sentimento que está nascendo, aquela mulher que está nascendo, né? Como é que a gente vai enfrentar essa situação se não for coletivamente? Porque nós estamos tratando de uma tradição cultural. Estamos tratando de uma tradição cultural de abuso sexual, da mesma maneira que mataram e queimaram vivas 9 milhões de mulheres do século XIV ao século XVIII, nós estamos enfrentando essa realidade do abuso sexual infantil e do abuso contra as forças do feminino. Vocês vejam que o tempo inteiro são forças de ataque de forças masculinas desequilibradas, extremamente agressivas, e que o tempo inteiro atacam forças do feminino, forças que simbolizam o feminino. Atacam as mulheres com feminicídios e estupros, e atacam crianças, e atacam a terra, atacam a Pachamama, que é a nossa mãe terra, é a grande força feminina que todos nós temos acesso, que todos nós viemos dela e que vamos voltar para ela. Viemos do útero da terra e vamos voltar para o útero da terra. E o que esse pessoal maluco, monoteísta, fanático, que vem lá do patriarcado babilônico, da Torre de Babel, eles estão tentando fazer guerra em cima de guerra, afirmação de verdades únicas, e é a verdade masculina contra todas as forças do feminino. E isso é um desequilíbrio que no Brasil hoje nós não podemos ter dúvida em afirmar que é uma psicose de massas. E tudo isso que nós estamos falando aqui é uma visão científica sobre a saúde mental, porque está baseado na teoria da doutora Anísia da Silveira, está baseado na teoria do professor Sigmund Freud, está baseado na teoria do professor Carl Jung, que são todos médicos, psiquiatras que enfrentaram o hospício, que enfrentaram psicose crônica, esquizofrenia. Eu trabalhei 7 anos no hospício do Engenho de Dentro, onde a doutora Anísia trabalhou, e lá eu não via nenhum pastor evangélico, nenhuma mãe de santo, nenhum espírito, ninguém, nada, não aparecia nada. Só aparecia eu lá para fazer o trabalho, e tinha o trabalho com a doutora Anísia, nem psiquiatra você vê, porque os psiquiatras ficam dentro do consultório, né, carimbando prescrições, e não trabalhavam como eu trabalhava no pátio, dando aula de teatro, fazendo cortejo, convivendo com as pessoas, trabalhando junto. E aí você vê que é possível transformar se a gente usar a experiência da doutora Anísia da Silveira, por exemplo. Não é que todo mundo deva fazer a doutora Anísia, não. Não precisa fazer a doutora Anísia, todo mundo brasileiro não precisa fazer a doutora Anísia. Mas seria muito bom se fizesse. Seria muito bom porque daria resultados muito interessantes, entraria nesse campo da psiquiatria preventiva através da arte, da psiquiatria transcultural, né? Que é a cura psíquica através da arte, e isso eu acho que é urgente no nosso país. O nosso país, que é um país transcultural, é um país mestiço, é um país de todas as matrizes antropológicas misturadas, é a Torre de Babel, né? É a Torre de Brasil. Eu acho que uma psiquiatria transcultural, uma medicina transcultural, uma antropologia, né? Que os médicos, os profissionais de saúde, os psicólogos, os fisioterapeutas, virem um pouco antropólogos, né? E entrem na comunidade para fazer escavações das memórias, conhecer a história das famílias, a história... Eu tenho falado isso. Você já fez a sua anamnese, né? Alô, alô, profissional de saúde. Você já fez a sua própria anamnese, né? Como diria o Hipócrates? Você já começou juntando a história da sua família, né? No Brasil, quase ninguém fez isso. Porque a gente é colonizado, tem medo da origem, tem trauma de que foi perseguido pela escravidão, foi perseguido pela Inquisição.
né? Então ninguém fez a anamnese da nossa própria família. Tem que fazer, tem que descobrir. Eu fiz da minha, descobri lá que os por-deus eram judeus portugueses que vieram fugindo da Inquisição e foram parar lá no sertão da Paraíba, e quando chegaram lá inventaram esse sobrenome. Então eu falei, então é por isso que eu sou assim. Por isso que eu gosto de brigar com a Inquisição, por isso que eu gosto, né, de ir atrás, né, dessas coisas. Então você vai entendendo por que você se mete com, né, o médico, ele é o curador ferido, né? Quem será melhor médico do que o doente curado? Então, para ir fechando aqui a minha fala, que está quase 25 minutos, eu só queria dizer isso, assim, né? Para a gente olhar para a nossa ciência. Não interessa mais a ciência estrangeira, entende, Brasil? Agora é a nossa hora. É a hora da gente olhar para o nosso saber, para a gente saber como que a gente resolve. E o que é ciência? Ciência é a explicação que a comunidade pode testar. Se não pode testar, não é ciência. Entende? Aí já é marketing farmacêutico, é campanha de mídia, de pavor e medo, é loucura, né? E epidemia de doença mental. Então, uma explicação científica, ela é uma explicação que dá uma receita para você testar, que dá uma receita para sua família testar, para sua comunidade testar, e vocês testando, vocês melhoram e a coisa funciona. E qual é a melhor explicação científica sobre saúde mental e sobre saúde que nós temos hoje no mundo? Eu acho. Até hoje, né? Com 12 anos de psiquiatria, 20 anos de medicina. Ainda é o Hipócrates. Salve o Hipócrates, que dizia: a base da vida saudável é a dieta herbívora, o exercício físico na medida da sua intensidade, a música, o fazer música, o escutar música, cantar, né? Cantar na comunidade, cantar na praça, cantar no teatro, e finalmente a meditação, que ele também dizia, e ele também dizia que o diálogo restaura a sanidade e que a anamnese funda a consciência. E isso é psiquiatria hipocrática, uma psiquiatria de 2.500 anos, entende, Brasil? Nós temos todas as respostas dentro de nós, dentro do nosso território, dentro da medicina indígena, dentro da medicina africana, dentro da medicina europeia, da medicina norte-americana, que nós também temos que usar, também temos que antropofagizar tudo isso e devorar tudo isso para que a gente possa responder a essa crise de saúde mental, principalmente, que está devorando as nossas famílias, devorando as nossas comunidades. E a receita científica é essa, que é o que eu faço, como eu seguro a minha onda aqui, que é dieta herbívora. Eu sou mal vegano, né? Como uma carne quando tem vontade, é raro. Um exercício físico adequado, eu faço crossfit há 4 anos, e sempre fiz exercício físico. E música, eu toco violino, e meditação, que eu medito fazendo teatro, e acho que isso é essencial para todo ser humano. Todo mundo, todo trabalhador deveria fazer isso antes de ir para o trabalho, porque vai trabalhar melhor, vai produzir mais, vai ficar melhor, e é isso que nós queremos. Queremos alegria e prazer, porque isso que é saúde mental, e no Brasil é o momento da transformação, como a própria Odete falou. Então, agradecer aí, Odete, agradecer ao grupo, e espero que tenha sido útil e que ajude de alguma forma as pessoas, os brasileiros, a acreditarem em si. É hora da gente acreditar em nós próprios e refletir sobre a nossa prática e fazer para valer, fazer para dar certo. Não deixar essa psicopatologia da colonização tirar a nossa autoestima, tirar a nossa crença no futuro, tirar a nossa crença na nossa família e na nossa comunidade. Tá bom? Então eu agradeço e fico feliz aí em responder perguntas. Agradecer ao Sesc mais uma vez por estar fazendo esse debate que deveria estar sendo feito pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde, que estão trabalhando a favor da doença mental, ao invés de trabalhar a favor da saúde mental como nós aqui. Muito obrigado.